Meu amigo evangelista Jailton vai estar trazendo a palavra. Vem aqui, homem de Deus. Meu Deus, olha como é que está o homem aí. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do servo de Deus? Graças a Deus. Deus abençoa aí esse servo de Deus que vai estar nos abençoando hoje com a palavra do Senhor. Levante seu envelope para o alto. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos. Que o Senhor possa abençoar todos os ofertantes, todos os dizimistas. Que o Senhor possa abençoar aqueles que não ofertaram também, na mesma proporção e impacto. Que o Senhor abençoar os que ofertaram, abençoa aqueles que por alguma razão não ofertaram também, dando a cada um deles a oportunidade, ó Deus, de semear a uma próxima vez, ou uma outra igreja, uma outra oportunidade em que ele estiver. Somos gratos a Deus por essas ofertas, dai-nos sabedoria para saber administrar tudo isso. Como também eu entrego a vida do teu filho, a palavra o Senhor já colocou no coração do teu filho, e que esta palavra, Deus, venha produzir em nós frutos dignos de arrependimento, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você que está em pé, pode se assentar, fique à vontade. Deus possa lhe abençoar. Quero louvar a Deus pela infinita oportunidade, graça e bondade, pela confiabilidade da nossa liderança, de nos estar externando esse privilégio. Só para eu não perder o costume, Pai, o pregador é seu, a palavra é tua e a noiva também. E eu não sou nem ousado em tentar ferir a tua noiva, pois eu sei que tu és ciumento. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Pregar em casa é sempre mais confortável, né? Hoje trouxe um amigo, o evangelista Elton Martins, está ali. Eu costumo dizer que quando ele está presente, eu grito e ele prega, né? Aprendo muito com ele e assim a gente vai trocando ideias. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5. É bem verdade que se a bênção apostólica já fosse externada nessa noite, nós sairíamos para casa abençoado daquilo que Deus fez e ainda há de fazer nessa noite. Deus se faz presente. Mateus capítulo 8, versículo de número 5, diz o texto diante da versão que está diante de mim. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com a paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e curarei. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados sob mim, e digo a este homem vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e eles os faz. Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo, que não tenho encontrado tão grande fé, não tenho encontrado em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja, texto este que vai nos revelar a história do servo do centurião. Está inserido no evangelho de Mateus, primeiro evangelho da nova aliança, que faz parte dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que é sinótico? Porque são similares, são parecidos, narram o mesmo contexto, a mesma história, e nos ensina algo acerca do Cristo da cruz. Só que quando nós passamos a observar o que Mateus escreve, ele vai se prender aos detalhes, vai escrever mais detalhado aquilo
que ele foi testemunha ocular e auditiva. Só que quando nos deparamos no capítulo 8, no versículo de número 5, nós vamos ver um cenário bastante interessante. Cenário este que um centurião romano chega perto de Cristo e vai fazer um pedido e uma afirmação. A primeira afirmação que ele faz é que ele tem um servo que está enfermo em sua casa. E o pedido que ele tem a Cristo é que Cristo o cure. Isso é interessante porque o centurião, ele é romano. A Bíblia não nos narra o seu nome. A Bíblia nos narra o seu cargo. A Bíblia não nos dá característica ou origem de onde ele é. Mas ela nos narra a sua função como soldado romano. A palavra centurião ou o cargo centurião é dada a um homem que está sobre ele ortogado uma autoridade que vem de centuri ou centenas. Sobre ele tem 100 soldados sobre a sua autoridade. Aí Cristo olha para ele e diz: olha, eu vou até a tua casa e irei curar o teu servo. O centurião olha para Cristo e fala: não há necessidade, não sou digno que você adentre debaixo do meu telhado. Dá apenas uma ordem, uma palavra, que ele será curado. Isso mexe com a mente do pregador. Porque quem está falando para Cristo que não há necessidade dele entrar dentro do seu telhado é alguém que não faz parte da sua cultura, é alguém que não faz parte da sua linhagem cultural, é alguém que não é judeu, mas é alguém que é romano. E esse soldado romano há uma autoridade sobre ele que é para oprimir o cristianismo, é para oprimir quem persegue, ou melhor, quem segue a Cristo. Mas se ele entende que quem ele está indo adiante pedir uma ajuda, por que os judeus não acreditam? Por que os judeus também não entendem esse poder? Por que os judeus também não entendem essa confiabilidade em quem está ensinando e quem está pregando? Pois esse cenário não está acontecendo em nenhum outro lugar, a não ser em Cafarnaum. Cafarnaum é palco de milagres. Cafarnaum é palco de um cenário para Cristo exaurir o seu poderio, para ele exaurir a sua missão dentro de Israel. Só que a mesma Cafarnaum que recebe tanto milagre é a mesma Cafarnaum que rejeita o Cristo do milagre. A mesma Cafarnaum que vê leproso sendo curado, a mesma Cafarnaum que vê pessoas recebendo milagre, é a Cafarnaum que rejeita o Cristo, é a Cafarnaum que vira as costas para ele, e a mesma Cafarnaum que há de ser destruída. Na noite desse dia eu não vim falar nada mais, nada menos do que confiança em quem você tem servido. Eu não sei que tipo de confiabilidade você depositou nele, mas eu vim falar de dois tipos de confiança: a confiança antropológica e a confiança teocêntrica. A confiança antropológica é a confiabilidade que você exerce acerca do homem ou acerca da sua própria vontade ou do seu próprio ego. A confiança antropológica é a confiança que você deposita em alguém que você até conhece, ou mesmo em alguém que você nunca ouviu, mas só por entregar um currículo e ele te dá a oportunidade de trabalhar na sua empresa, você já deposita uma confiança nesta pessoa, tendo a certeza que depois do dia 5 o teu salário estará na conta, tendo a certeza que depois do que você trabalha, exerce a sua função honorária, o seu salário estará na conta. Essa é uma confiança atribuída de algo que ele vai lhe entregar. Mas uma confiança teocêntrica não. Uma confiança teocêntrica é quando você deposita algo nele chamado fé e tem a certeza de que ainda não viu, mas em breve vai acontecer. Não precisa ele entrar no cenário, mas tenha certeza de que algo diferente vai acontecer.
Esse centurião está dizendo: não precisa o Senhor adentrar dentro do meu telhado, basta uma palavra ser liberada e ele será curado. Não precisa o Senhor gastar a sola das alparcas dos seus pés para ir diante da minha casa. Se liberar uma palavra, eu sei que essa palavra tem poder. Se liberar uma palavra, eu sei que essa palavra vai surtir efeito. Não há necessidade, Senhor, de o Senhor entrar lá. Eu só preciso ouvir uma palavra nessa noite. Que palavra é? Esta palavra tem que ser injetada em você, de forma que não precisa que ninguém estenda a mão, de forma que não precisa que o paletó seja passado, de forma que não precisa passar um lenço, mas só que acreditar que Ele tem poder para fazer. Oh glória, oh glória. Mais 5 minutos da sua atenção, a gente para. O texto diz que Cristo observa essa confiança depositada e se admira. O texto diz que Cristo para e observa essa confiança depositada, de tal forma que ele vai expressar dizendo: eu não encontrei tanta fé em Israel. Quando ele diz em Israel, não é literário. O que ele está dizendo é: eu não encontrei no meio do povo que anda comigo. Quando ele diz que não encontrou, é porque uma multidão acompanha. Mas tem multidão que só te acompanha para ver se vai acontecer, mas nem acredita. Tem multidão que só te segue no Instagram para ver como está a tua agenda, mas nem acredita no teu ministério. Tem multidão que olha os teus likes e quantas foram as tuas visualizações, só para ver se realmente vai subir ou vai descer, mas nem confia em você. Só que tem multidão que anda porque crê. Tem multidão que anda porque acredita. Tem multidão que anda porque deposita algo que muita gente não consegue depositar. A Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 8, que Jesus está descendo do monte, após o sermão da montanha. Aí chega um leproso perto dele. Isso mexe comigo, porque o leproso chega perto dele, e o leproso não pede, ele faz uma pergunta. E a pergunta está inserido dentro dela um pedido. A pergunta é: se tu queres me curar, Senhor, se tu queres me curar, me cura. Ou melhor, tu queres me curar? A Bíblia diz que Cristo olha para ele e fala: eu quero ser tu curado. Vai, não fala para ninguém, mas chega diante do sacerdote e faz a oferta que Moisés nos ensinou e apresenta para eles em agradecimento a Deus. O leproso está de longe, porque o costume não o possibilita de estar perto da multidão. Só que ele está rompendo paradigmas e dogmas humanos, só para chegar diante dele e dizer: se tu queres me curar. Jesus poderia olhar para ele e dizer: não, não quero. Mas Cristo olha para ele e diz: eu quero. Por que Cristo quer? Simples, porque Cristo está vendo nele a fé que não viu em muitos. Cristo não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele não deixou de fazer, foi você que deixou de acreditar. Ele não deixou de operar, foi você que deixou de acreditar nele. E quando eu falo acreditar, eu não estou falando de dizer eu acredito porque eu sou crente. Eu estou dizendo acreditar de forma que ainda que tu feche teus olhos, tu sabe que Ele te segura se tu tropeçar. Ainda que tu feche os teus olhos, tu sabe que Ele está te sustentando em meio a essa escuridão. Eu estou falando de confiança sem variação de dúvidas. Eu estou falando de confiança sem duvidar daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. E se Ele não quiser fazer hoje, eu vou continuar acreditando nele. E se Ele não fazer amanhã, eu vou continuar confiando nele depois de amanhã. Por quê? Porque eu sei quem Ele é. Se Ele fazer, Ele é. Se não fizer, Ele continua sendo, e a minha fé está intacta. Oh glória. O salmista, ele tem a sua mente poética, e devido ao cenário da sua época, eles vão salmodiar ou compor os seus cânticos pautado naquilo que eles estão acostumados a ver. Se vê muita planta, vai falar do campo. Se vê muita guerra, vai falar da guerra. Se vê outros tipos de cenário, vai falar daquilo que ele está vendo, como todo poeta. Aí o salmista, no Salmo de número 20, já encerrando os seus capítulos, os seus números, os seus versículos, ele vai lembrar de como é um cavalo e da força que ele tem.
Ele vai lembrar de como é um carro de boi, e lembrar da força e da sua utilidade, e de como os homens confiam. E ele vai dizer: alguns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Mas é um salmo para o rei no meio à guerra. Nós iremos diante do nome do Senhor dos Exércitos. No mundo atual, na era atual, uns confiam na tecnologia, outros confiam no 5G, outros confiam na evolução da internet, da capacidade que ela tem, outros confiam no intelecto de algum nerd da atualidade, outros confiam no poder do Instagram, de como ele pode propagar aquilo que você almeja dentro do seu âmbito de negócio. Mas ainda tem uma noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que ainda que o mundo invente qualquer coisa da última geração, ela ainda está depositando a sua confiança naquele que é, que era e que há de vir. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu vim falar de um Jesus que ele não precisa de muita coisa de você. Ele só precisa da sua fé, da sua confiança. Para quê, Jair? Isso é o suficiente para ele fazer aquilo que você quer que ele faça. Jair, eu quero ser salvo. Se entrega para ele, tendo fé nele. Me entregar para alguém que eu nunca vi, mas que eu conheço, a sua voz é top demais. Jair, tu prova? Uma voz ecoou dentro de Ur dos Caldeus e disse: sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Um homem por nome de Abrão ouve uma voz. Ele nunca viu Deus, Yahvé. Ele nunca viu o princípio, quem ele é, mas ele só via o seu pai Terá fazendo algumas esculturas, algumas estátuas de deuses pagãos. Ele só conhecia aquilo que o seu pai falava, aquilo que o seu pai esculpia. Mas de repente ele ouve uma voz, e essa voz é suficiente para ele confiar. Essa voz é suficiente para ele depositar uma confiança como nunca antes. Essa voz é suficiente para ele. Um homem de língua pesada, mas que tem conhecimento dentro da faculdade do Egito, resolve parar e ouve uma voz ecoando no meio da sarça, só porque chamou seu nome. E de repente essa sarça fala com ele, e Deus em sua teofania fala com Moshe. E quando Deus fala com Moshe, de meio da sua teofania, é o suficiente para ele aceitar a chamada. Que sarça é essa que pega fogo e não se consome? Que sarça é essa que arde e não se consome? Em sua explicação, ou na sua tipologia, é Deus olhando para Moshe e dizendo: essa sarça é você, mas lá na frente a estrutura pode até ser fina, mas esse é o fogo que arderá permanentemente sobre a tua vida, se depositar confiança naquele que te chamou. Eu vim falar sobre confiança sem variação de dúvida. O que é dúvida, Jailton? Não é nada mais, nada menos do que você investir a sua aplicação financeira na bolsa de valor, torcendo para que amanhã ela amanheça em alta, e de repente, no meio da madrugada, você nem viu o resultado da bolsa, dizendo: será se vai subir? Será se vai descer? Isso está gerando uma dúvida antes do negócio acontecer. Isso é uma dúvida precipitada antes do cenário acontecer. E o que é segurança e o que é certeza sem variação de dúvida? É eu de olho fechado pegar aquilo que um dia trabalhei suado e tentar investir, ter a certeza que amanhã está em alta, e ganhei. Mas isso não é um pouco similar demais para algumas coisas acontecendo? E para Cristo, Jailton, eu não preciso ter certeza de que Ele vai fazer, eu só preciso crer que Ele tem poder para fazer acontecer antes mesmo de eu perceber acontecendo. Não parece, não? Mas eu e minha esposa somos um casal jovens, e tudo que a gente tem, um dia eu escrevi para Deus. Tudo que a gente tem conseguido, um dia a gente sonhou. Eu não sei como é a sua fé em Deus, eu estou falando da minha. Tudo que eu tenho, se eu tenho um celular, eu consagro a Deus. Se eu compro
Qualquer coisa eu consagro a Deus. A minha amizade com Elton Martins, eu consagrei ela a Deus. Os meus cachorros, eu entreguei a Deus. Isso eu gosto de contar porque apareceu um caroço no Apolo. Minha esposa ama demais esses cachorros. Bateu aquele desespero, pegamos, levamos pro veterinário, fez a biópsia e a doutora falou: ó, é um câncer benigno. E o caroço estava lá. E minha esposa foi e falou: mas esse caroço não vai doer no cachorro, não? A doutora disse: ó, a gente pode tirar cirurgicamente, mas não vai fazer mal nenhum. Eu sei que veterinário é caro. Eu falei: amor, não faz mal, não precisa tirar, a cirurgia vai ser salgada. Só que aí, como eu consagro meus pets a Deus, cheguei em casa, eu olhei para ele, eu disse: olha, teu pai é crente, tu é cachorro de crente, deixa eu ver esse caroço. Isso é para quem acredita. Eu coloquei a mão no caroço e disse: Deus, é caro demais para tirar, contigo é mais barato. Repreende esse caroço, sai esse caroço do meu cachorro. Estava raspado, que a veterinária raspou para fazer a biópsia. Irmão, quando dá 3 dias depois a gente procura o caroço sumiu. Isso é coisa pouca para crente. Porque crente que acredita sem variação de dúvida, isso para ele é nada. Eu disse: Deus, eu quero tal funcionária. Deus, eu quero tal funcionário. Deu certo, tem nem condição ainda, nem tinha outra loja, mas eu orei antes de ter. Os 2 funcionários que nós temos hoje na loja da freguesia, foram os 2 funcionários que a gente orou para ter. O profissional eu só pedi para Deus ano que vem. Eu falei: Deus, eu quero em janeiro do ano que vem ter ele aqui contratado. De repente ele mandou uma mensagem, uns 2 meses atrás, não foi, filha? Ou foi 1 mês atrás, mas 2 meses atrás: varão, tem vaga aí para mim permanentemente? Aí eu: calma, vou conversar com a patroa. Mandei mensagem para ela, tirei o print da minha conversa com ele. Disse: filha, ele quer sair de lá da onde ele está para vir trabalhar para nós. Tá, filha? Irmão, a mensagem dela foi rápida: glória a Deus, dá sim, pode contratar. Aí eu falei: teu filho não vai ter salário, vou ter que pagar o outro. Ela disse: dá sim, filho. O rapaz está lá. Quando você confia e deposita confiança, Ele faz sem nem você perceber. Eu estou falando de um Deus que eu confio, estou falando de algo que estou vivenciando. Eu estou falando que eu orei e anotei, pedindo para Deus ano que vem, Deus ainda deu esse ano. Eu estou falando para você de algo que a gente tenha vivenciado, de coisas que aconteceu em nós nesses 6 anos. Mês que vem, dia 23, a gente completa 6 anos juntos. Nesses 6 anos a gente tem vivido coisa que pessoas que estão casadas há 30, 20 anos ainda não viveu. Porque eu estou falando que a gente colocou no joelho e apresentou a Deus. A gente passou por percas que você nem imagina, mas mesmo no meio dessas percas, Deus estava lá dizendo: eu estou nesse cenário dizendo que estou com vocês. No meio da primeira perca a gente louvou e disse: Deus, o que fazer agora? A gente louvou dizendo: a te adorar é o que sustentas-nos de pé. E de lá para cá a gente tem adorado. E toda vez que a gente adora, uma coisa nova acontece, nós não entendemos. Aí eu olho para ela e disse: é Deus. Alguém diz: não tem medo de roubar isso dali que tu deixou do lado de fora? Eu disse: é meu, se pegar Deus cobra. Eu não estou botando Deus como meu guarda, simples assim, meu vingador, não. Eu estou te dizendo que tudo que é meu e da minha casa, eu consagro a quem eu confio. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu pergunto a Ele: Senhor, Tu está nesse negócio? Senhor, vai dar certo?
Se ele falar que não dá certo, nós não vai. Se o convite veio de tal fulano para a gente ir, Senhor, dá para ir. Se ele falar não vai, nós não vai. Nós não vive de agendas. Nós não vive de glamour. Nós vive de confiança dia após dia. Nós confiamos sem variação de dúvida. E se por um momento minha esposa não confiar, o marido dela confia por ela. E se por um momento eu te tombear porque sou carne, ela confia por mim. Oh glória, Delehai Johemitria, Kaluxi Plomahara Surya. Pedro está no meio do barco, a tempestade, Maico está subindo. Aí de repente está todo mundo tônico porque está vendo um vulto chegando ali. Aí de repente esse vulto fala com eles, que para eles é vulto. Aí Cristo olha e diga: não temas, sou eu, o Senhor. Aí Pedro olha e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até você. Alguém diz que Pedro afundou, mas eu fico com a parte que ele teve a audácia de sair do barco. Alguém diz que Pedro naufragou, eu prefiro ficar com a parte que ele acredita ao ponto dele sair do barco. Alguém reclama só porque ele olhou para a onda e começa a afundar, eu fico com a parte da ousadia que ele diz: se é o Senhor, deixa que eu vá. Será se tu confia ao ponto de sair do meio de uma tempestade, pular no barco e saber se é chão firme para você andar? Será se tu confia ao ponto de só tocar na orla dele e perceber que o sangue estancou? Será que tu confia ao ponto de nunca ter visto ele, mas só de ouvir falar, gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho. Eu estou falando de confiança. Confiança não é gerada do dia para a noite. Confiança, ela é gerada daquilo que você acredita dentro de você antes de externar para fora. Se você não gera isso aqui dentro, é impossível expelir. Se essa confiabilidade não foi injetada aqui primeiro, é impossível você falar dela para alguém. Se esse Cristo não te contagiou de forma tão sublime ao ponto de tu pregar dele para qualquer um, é impossível. Todo dia eu convido os funcionários para vir para o culto. Hoje mesmo eu convidei. Foi os funcionários que eu pedi a Deus, mas todo dia eu evangelizo eles. Todo dia eu oro por eles. Rapaz, os bichos são legais, viu? Antes de eu chegar, já chegam. Se eu pedir para fazer, faz sem reclamar, não fico no pé deles. Graças a ele eu consigo ficar mais tempo em casa. Peça, e o melhor de tudo, saiba pedir. Aprenda a confiar em quem você está pedindo. Com a permissão dos pastores, pode pedir para que a igreja se coloque de pé. É o culto do aviva. Eu desconheço qualquer outro artifício que aviva a sua noiva a não ser a sua palavra. Eu desconheço qualquer outro elemento que aviva a noiva a não ser a sua palavra. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que você depositou, arquitetou, planejou para vivenciar no ano de 2025. Mas eu quero te dizer algo: não duvide dele em nenhum minuto. Jailton, as tribulações, a adversidade da vida está vindo de uma forma tão cruel sobre mim, que eu estou quase desistindo. Eu vim te falar, desiste ainda não, que ele não mudou. Não para agora não, não deixa de acreditar agora não, que ele continua sendo o mesmo. Não deixe de orar a ele não. Domingo de Páscoa, eu não estive aqui no culto,
Mas eu assisti a mensagem do pastor Antônio, João 20. Sabe por que Maria correu? Porque ela acreditava no que ele pregava. Sabe por que os discípulos correram? Porque eles acreditavam no que ele ensinava. Sabe por que Paulo foi o maior plantador de igreja? Porque ele acreditava no Cristo que o falou com ele no caminho. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu acreditei em quem me chamou. Porque quando eu fiz um vídeo falando que não ia mais pregar, porque entrei em depressão e tentei suicídio 5 vezes, eu dentro de um quarto escuro, eu ouvi a voz dele lá dentro dizendo: eu te tiro daqui porque eu investi em você. Não deixe de acreditar, porque depois que você escuta a voz dele, você consegue perceber ela no meio do caos. Porque depois que você reconhece a voz dele, pode estar a tempestade mais turbulenta do universo. Se ele falar no meio dela, você consegue perceber essa voz. O casamento pode estar indo a pique, mas se ele falar no meio dele, você consegue ouvir ele no meio dessa crise de ansiedade. Você pode estar tentando se cortar dentro desse quarto. Se você um dia ouviu a voz dele e acreditou, você consegue perceber ele dizendo: não faça isso não, solta esse estilete, solta essa gilete, larga esses comprimidos. É mal a súria de remalacia, calabara súria. Espírito Santo, meu amigo, eu quero orar pela tua noiva, Jesus. Eu quero orar pela meus amigos, meus irmãos. Eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos, teus servos. Eles vieram aqui porque acreditam em você. Eles vieram aqui porque acreditam no Senhor, no seu poderio, no que o Senhor pode fazer, no que o Senhor há de fazer. Eu não os conheço nos seus íntimos, nos seus profundos ou particulares, mas eu sei, Espírito Santo, que tu é o Deus que os visita, tu é o Deus que os conhece de dentro para fora. Que na noite desse dia o Senhor possa trazer uma injeção de ânimo. Que se a fé por algum momento está se esvaindo, que seja avivada nessa noite. Que se a esperança por um momento está indo embora, que o Senhor injete neles hoje uma injeção de ânimo, de fé, de esperança, com a certeza, Senhor Deus amado, que amanhã será melhor do que hoje, com a certeza que depois de amanhã será melhor do que o amanhã, com a certeza que em breve o Senhor há de vir nos buscar de forma gloriosa, Jesus. Alamaraçou de remarácia. Oh, amigo Espírito Santo, é a tua noiva, são teus filhos. Que o Senhor possa conduzi-los, Senhor, por pastos verdejantes, de forma que eles entendam que a tua palavra é suficiente para ele andar em meio ao caos. A tua palavra é suficiente para ele andar em meio à escuridão. Que ainda, Senhor Deus amado, que inimigos os aprisione de formas que eles não conseguem entender. São provações que o Senhor os permite passar, que amanhã vai fazer eles mais fortes do que hoje, Jesus. Deus da glória, Santo de Israel, entra no íntimo desse homem e desta mulher. Espírito Santo, é o Senhor que os convence, é o Senhor que os cuida, é o Senhor que sara todas as feridas. Oh, Espírito Santo da verdade, faz o teu querer e a tua vontade, de forma que eles possam compreender tudo isso.